Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta entrevista. Hoy no tenemos tertulia, hoy tenemos entrevista y he invitado a una persona muy especial a quien les voy a presentar, con la que vamos a conversar hoy sobre los... pusimos así el título, los cuentos de hadas en la formación de la personalidad, ¿sí? No es una entrevista dirigida a padres de familia, sino, aunque pueden aprovechar mucho, los padres de familia, las familias, sobre el uso de los cuentos en la formación de sus hijos, sino a los adultos, adultos que tienen que recauchutar su formación, como pasó un poco conmigo, y entonces que para recauchutar su formación, ya cuando de adultos entienden que deben formarse mejor y que tienen que completar las cosas que les faltaban, entonces comenzaron a leer cuentos infantiles, cosa que me pasó a mí ya de grande. Y entonces hoy he traído aquí en esta nuestra mesa de entrevistas, en nuestra sala de tertulias, le traje a una persona que durante mucho tiempo editó libros de cuentos infantiles, precisamente, y que entiendo yo que es una de las personas que mejor entiende sobre este tema. Solo que esta entrevista va a ser grabada, o sea, yo voy a hablar en castellano, ella va a hablar en portugués y entonces ustedes van a tener el subtítulo del habla de Camila en castellano. Bueno, hola Camila, ¿cómo estás? Olá, muito obrigada pelo convite, padre. É uma alegria estar aqui com o senhor. Gracias Camila, gracias Camila. Camila es la esposa de un amigo muy entrañable de Gustavo y bien, tu trabajo conocí, así como dije en la introducción, conocí a través de los libros, ¿no? Sim. De hecho, la gente del centro, del Instituto Hugo de San Víctor te cita en la introducción de su colección de las 7 artes liberales. Uhum. ¿Mm? Sim. Te cita diciendo que tu trabajo y tu apoyo fue importante en el desarrollo de la formación del instituto. Me parece una cosa muy leal, muy noble de parte de ellos, Sim. que te hayan puesto allí en la introducción, en las lecciones introductorias. Y, y de hecho, desde esa época, más o menos, de la época de la editorial concreta, Uhum. ¿sí? Sim, editora concreta. Sí, de la editorial concreta. De ahí te conocí con la edición de los libros, sobre todo de los libros de colores, ¿sí? Que Sim. son esta colección de cuatro tomos, que fue en la que yo pude encontrar por primera vez cuentos infantiles. Parece un poco impresionante que no haya visto cuentos infantiles de mi infancia, pero yo vengo de esta época en que los padres se concentraron o se enfocaron mucho en la formación técnica de sus hijos, Uhum. ¿sí? Sim. Porque eso les podría sacar de la pobreza. Uhum. En Paraguay, sobre todo, podría sacarles de la pobreza. Y entonces, el, entonces claro, la literatura en general no da dinero y no saca de la pobreza. Entonces, uno eh, no le daba absolutamente, no es mucha importancia, no le daba ninguna importancia al, Sim. al asunto, ¿no? Sim. Y, y por eso entonces tuvimos que después, al darnos cuenta del problema, recauchutar, ¿sí? Resolver ese hueco que estaba allí. Entonces, Camila, ¿cuál es tu formación? ¿Cuál es tu formación, tu formación inicial y cómo llegaste a este mundo de los cuentos infantiles? Sim, a história é bastante parecida, embora os países sejam diferentes, padre, né? Porque eu também não tive acesso a bons livros infantis na minha infância, não tinha pais leitores, né? Mas quando eu me tornei mãe, pela primeira vez, aos 24 anos, a minha filha foi crescendo, a Chloe, e eu fui percebendo que eu não tinha muitos subsídios com os quais educá-la. E aí eu fui percebendo as minhas próprias lacunas. Eu já era mestre em filosofia, já tinha lido alguns clássicos, já tinha lido bastante filosofia, mas conhecia pouca literatura
e pouquíssima literatura infantil e infanto-juvenil de qualidade. E quando eu comecei a pesquisar, então, por livrinhos para ela, eu fui percebendo a pobreza do mercado editorial e a escassez. Então, eram livros pobres e em pouca quantidade, né? Não havia uma abundância, uma grande variedade de títulos, de adaptações, de traduções, não havia nada disso, né? E eu me recordo de um dia em que nós estávamos visitando o padre amigo nosso e ele me presenteou com uma edição das Meninas Exemplares da Condessa de Seguro. E ele me disse, isso aqui era o que a minha mãe e as mulheres de antigamente liam. Lê para Chloe. E eu fui ler para minha filha, né? Ali ela já devia estar com uns 8 anos, mais ou menos. Nós estávamos começando o homeschooling. Histórias Exemplares se chama o livro. As Meninas Exemplares. Las Niñas Exemplares. E, na verdade, esse livro ele faz parte de uma trilogia da Condessa, né? Eu não sabia disso, eu não sabia quem era a Condessa, eu nunca tinha visto nada daquilo, mas eu fui ler aquele livro para minha filha e eu fiquei surpresa, porque a qualidade literária era boa e a moral também era boa. Então eu comecei a pesquisar. Eu já vinha num movimento de pesquisar muito, porque nós recém tínhamos retirado da escola, né? Ela já tinha frequentado a educação infantil, já tinha feito a primeira série, e quando ela chegou à segunda série, ela não lhe era permitido avançar nos estudos em sala de aula, porque a ordem pedagógica, né, daquela época, e ainda hoje é, que a turma ela precisa ser nivelada pelos mais atrasados, e não os mais atrasados serem acelerados para acompanhar os mais avançados. E ela estava ficando extremamente frustrada com isso. E um dia nós voltávamos para casa e eu percebi o quão triste ela estava, e ela sempre foi uma menina muito feliz, muito alegre, e eu perguntei o que estava acontecendo. E ela me disse, mãe, eu já sei escrever a letra U cursiva. Por que eu preciso ficar repetindo isso? Então, ela já sabia, ela ajudava os outros colegas que não sabiam para que a turma pudesse prosseguir, mas mesmo assim o anseio dela por aprender, a curiosidade dela pelo conhecimento, pelas histórias, enfim, pelo mundo, não era saciado. E conversando com meu marido, ele trouxe... Obrigada. Ele trouxe, então, a possibilidade do homeschooling. E num primeiro momento eu fui muito refratária a essa possibilidade porque eu nunca tinha ouvido falar. Eu achei uma coisa muito estranha, muito maluca, na verdade. No entanto, quanto mais eu pesquisava, mais sensato me parecia. E convivendo com as professoras e com a realidade escolar brasileira, eu fui percebendo que aquilo que minha filha precisava, ela não ia receber em sala de aula. E se eu não fizesse algo com relação a isso, ela ia perder o amor ao conhecimento. Ela ia achar que estudar era fingir. Claro. Né? Porque tu precisa de uma nota. Então eu vou fingir que eu sei, vou estudar superficialmente esse assunto para obter essa nota e me livrar disso de uma vez. E eu não queria isso. Não queria isso de maneira alguma. Então nós a tiramos da escola e eu mergulhei então no mundo do homeschool, da pesquisa e sobretudo na pesquisa literária, né? Eu precisava encontrar bons livrinhos com os quais educar a minha filha e também para educar o meu segundo filho, que era um bebezinho, né? E então ingressei nesse mundo da pesquisa em função das crianças, por perceber as minhas próprias lacunas, né? E então aos poucos eu fui construindo uma pequena biblioteca para os meus filhos. E era uma biblioteca diferente das livrarias convencionais, porque eu pesquisava muita coisa em sebos, coisas que não eram mais publicadas. Graças a alguns amigos conseguimos alguns títulos de fora do país também, né? E com o tempo, escrevendo blog e na época do Facebook ainda, né? Comecei um trabalho para... Vos decís, na época del Facebook, por aquí usamos mucho todavía.
Pensé que me iba a decir del Orkut o de algo así. Não. O Facebook, no Brasil, a gente usa menos agora o Facebook, Claro, né? claro. Se ve que no, ya no usan más. No, aquí usamos todo. Usamos mucho, pero cada vez se usa más el Instagram. el Instagram. Sim. Solo que eso requiere de una edición mucho más difícil de... Sim. É mais exigente, No né? Facebook ainda eram fotos e texto, né? Claro. Então era bem mais simples e confortável. Mas ali comecei então a desenvolver um trabalho ajudando outras famílias homeschoolers depois de alguns anos, né? Para que elas também tivessem condições de oferecer, de compreender esse universo da educação domiciliar e se servir daquilo que nos era disponível naquela época, isso há 12 anos atrás. Claro, né? claro. E comecei a desenvolver também um trabalho literário com as mães, né? Porque percebendo melhor as minhas próprias falhas, comecei a ler literatura também, mais literatura do que lia e melhor também. E com isso comecei a dividir esses conteúdos com essas mulheres e elas começaram a gostar e me pedir indicações para as crianças. E eu comecei a dar essas indicações. E elas começaram a me explicar que elas não conseguiam entender por que aqueles livros eram bons. Elas sabiam que eram bons, elas gostavam das histórias, mas elas não conseguiam explicar aqueles livros para as crianças. Não conseguiam conversar direito sobre aqueles conteúdos com os filhos. E eu tive que optar, ou eu desenvolvo um trabalho literário para as mulheres, ou eu desenvolvo um trabalho literário para as crianças. E na época me pareceu mais sensato voltar os meus esforços para as crianças, porque quanto mais jovem se é, mais facilmente as boas sementes vingam. Quando se é adulto, ainda a gente precisa desaprender muita coisa, limpar muito o terreno até que coisas boas comecem a frutificar, né? Então, durante 6 anos, nós tivemos um clube do livro para crianças, o Clubinho Literário. Antes disso, nós tivemos aquele trabalho na Editora Concreta, né? Eu descobri a lista dos Good Books do John Senior, pesquisando para minha filha, para Chloe. Comecei a ir atrás do que nós não tínhamos em português. E quando eu descobri os fabulosos livros coloridos do Andrew Lang, que era uma referência para o Tolkien, que era uma referência para o Chesterton. Que son estos, ¿no? Isso. Tenemos... Aqui no Brasil nós publicamos somente 4, mas são 12 livros. Son 12 libros. 12 livros coloridos, né? Começamos com o azul, depois o vermelho, o amarelo e por último o verde. Foi o que nós conseguimos, né? E... Este es el azul. Este es el primero. Esse foi o primeiro. Quando eu descobri esse livro, uma amiga me mandou uma edição da Inglaterra. Eu li e eu fui conversar com o editor da Concreta e eu disse, nós precisamos trazer isso para o Brasil. Isso não existe. Os contos de fadas que as crianças brasileiras têm acesso são as versões da Disney. Não são as versões antigas, né? É complicado dizer originais porque é cultura oral que foi transmitida, né? Então, se fixou um modelo, mas existem variações, né? De versão de país para país, né? Então, numa a Chapeuzinho é comida pelo lobo, na outra ela é salva pelos lenhadores. Existem variações, então não tem como estipular exatamente qual foi a primeira e a verdadeira, a original, né? É cultura oral, folclore, né? E então foi assim. Foram 6 anos restaurando um pouco do nosso patrimônio e traduzindo muitas coisas de fora, coisas da Alemanha, da Suíça, dos Estados Unidos, para o Brasil, né? Para que as crianças brasileiras tivessem acesso à literatura de qualidade, de verdade, com guias de leitura, para que os pais conseguissem entender e conseguissem explicar para os seus filhos. Eso, aquí, en el caso de esto, con los caballeros Do escudo de prata. Esto venía con una... la guía de lectura, ¿no? Isso. Porque en una de mis visitas, ¿no? Yo les robé todo lo que tenían. Traje todo lo que había. Isso. Claro, aquí, aparte de, además del libro,
Isso, além do livro, era Entonces, um guia de leitura para os pais. Era uma guia de leitura. Sim, sempre um brinquedo ou um livrinho de colorir, alguma coisa para a criança, alguma atividade que ela pudesse realizar. E um marca-página com um versículo que resumisse um pouco a moral da história, né? Versículo bíblico. Isso. Muy bien. Ese es el versículo, el marcador de página. Isso. Y la guía de lectura, entonces, estaba formado por... ¿Cómo preparabas la guía de lectura? 3 grandes eixos, assim, a educação da linguagem, a educação da imaginação e a educação moral. E, no fim, algumas sugestões de atividades práticas, né? Às vezes uma receita, às vezes um passeio, uma visita ao museu, algo que complementasse a experiência do livro e ajudasse a história a criar raízes mesmo no coração da criança, junto com os pais, não só ela sozinha. Então, nós incentivamos muito a leitura em voz alta. Eu dei cursos sobre isso também, ensinando os pais a lerem para os filhos, né? Como ler, como conversar, como fazer perguntas, como perceber se a criança realmente está entendendo, se ela não está cometendo lapsos temporais, se ela conseguiu encadear o argumento direitinho, né? Então, tudo isso. Perfecto. Perfecto. Bueno, así te conocí. Sí. Sí, así te conocí. Te conocí en medio de las ediciones de libros. Sí. Vos hablaste de que lo hiciste porque tus hijos necesitaban, ¿sí? O sea, que Sí. fue ¿qué es lo que le pasa a muchos padres de familia? El joven no se da cuenta hasta que le nace el primer hijo y dice, bueno, ¿y qué voy a hacer? Por eso generalmente cuando a los jóvenes no les va bien, les digo, casate y ahí te vas a ir dando cuenta de lo que necesitas, y un poco es el hijo el que le va arrastrando al padre a que él corrija las cosas que tiene que corregir. Exatamente. Y le va exigiendo hacerlo, ¿no? Exatamente. ¿Y cuántos hijos tenés, Camila? Atualmente 7. Bien. 7. A mais velha agora está com 19, a Chloe, que 19 ya tiene, ¿no? sim, tudo começou por causa dela. E o mais novo, o Max, está com 1 ano e 2 meses. Bebezinho. Buenísimo. É. Eso sería mucha gente aquí para mucha gente. 7 hijos, qué fantástico. É. Qué fantástico. São 4 meninos e 3 meninas. Excelente. ¿Y ellos leen estos libros? ¿Cuál es el programa de lectura para tus hijos en tu casa? Então, os mais velhos, a Chloe já não tem mais um programa, né? Ela já faz as escolhas dela, mas ela leu boa parte não só dos clássicos infanto-juvenis, mas também dos adultos, né? Então, assim, Tolstói, Dostoiévski, Victor Hugo, Shakespeare. Ela deu uma aula junto comigo sobre o Mercador de Veneza, que foi incrível, incrível. Ela com 18 anos, né? E lendo no inglês, né? Eu ali me virando com o português e ela lendo Shakespeare no inglês, né? E o Benjamin, a gente ainda... o Benjamin é meu segundo filho, que está com 14 anos agora. Vos no sabes inglés. Assim, para ler Shakespeare tranquilamente, não. Pero Chloe sí. Sim, sim. Lograste que tu hija sea mejor que vos. Sim, com certeza. Es el sueño de los padres, ¿eh? Sim, com certeza. E o Benjamin, o interesse, ele também tem bastante interesse por literatura, por línguas, mas também bastante por história. Então, às vezes, ele começa a falar sobre a Guerra da Gália e outras coisas assim que eu não parei para ler, né? E então eu tomo algumas palestras com o meu filho de 14 anos, né? E ele puxou mais do Gustavo esse interesse por história, por biografias, então lendo Churchill, lendo coisas desse tipo. E agora já lendo em inglês também, né? E o Nathaniel, que vai fazer 12 anos, está com 11, a gente já ainda coordena bem as leituras para ele, a seleção daquilo que nós achamos que ele precisa saber, né? E da Filomena em diante, a Filomena tem 9, o João tem 6, a Agnes tem 3 e o Max de 1 aninho. Aí
é uma combinação daquilo que eu quero que eles ouçam com aquilo que eles querem conhecer, né? Então, nós continuamos comprando muitos livros. O mercado editorial infanto-juvenil no Brasil está crescendo, graças a Deus. Já tem outras iniciativas, como a editora João e Maria, a Hoje em Casa também, que a João e Maria trazendo conteúdos inéditos. Hoje em Casa, traduções muito boas de livros que nós não tínhamos ainda, para uma faixa etária mais jovem, né? Então, os pequeninhos eu vou adaptando, eu vou fazendo uma receita própria ali, né? Combinando aquilo que eu acredito que eles precisam conhecer e aquilo que eles querem ouvir, né? Com bastante liberdade, mas liberdade para eles e escravidão para mim, porque se dependesse deles, eu passava lendo, né? Então, tem a leitura de tarde, tem a leitura antes de dormir, e se deixar, tem leitura de manhã. E às vezes, inclusive, o castigo tem que ser não ter história, né? Quando eles se comportam mal, não, hoje eu não vou ler. Não, vocês não cooperaram, não obedeceram, então hoje não tem leitura, de tanto que eles gostam, né? Então, às vezes vira até uma punição não ter leitura, né? Bueno, es como los padres que le dicen a sus hijos, hoy no vas a ver televisión, ¿no? Isso. Pero ustedes no tienen en casa televisión. Não. Claro, nós temos computador, né? Sim. E assistimos as nossas coisas, mas eles não têm acesso nem a notebook, nem a celular. A Chloe, por ser professora agora de piano, ela tem o computador dela, o telefone dela para dar aula para as alunas e contactar as famílias, enfim. Mas os demais não têm. E quando fazem uso, é um uso supervisionado, né? Daquilo que nós já conhecemos, daquilo que nós permitimos, por um tempo limitado também. Então, não é assim, ver o que tu quiser, pelo tempo que tu quiser, quando tu quiser. Não é assim, né? Contanos acerca de tu experiencia como editora de libros, ¿sí? En la publicación de libros, en enseñar a la gente a leer, ¿sí? Sim. A leer, a tener relación y trato con los libros. Contanos esto, cómo hiciste. Yo suelo decir, no es que suelo decir, es un hecho, ¿sí? Es un hecho. Aquí en nuestra región, los que más leen son los argentinos, no todos los argentinos, por supuesto, ¿no? Pero hay muchos lectores en Argentina. Los brasileños compran muchos libros. Sí. Leen menos, Sí. mucho menos de los argentinos, sí, pero compran muchos libros. Y los paraguayos ni compran ni leen. Não. Aquí nosotros ni compramos ni leemos libros, así que hay una sola, hay 2 casas editoriales aquí, las más importantes, y siempre están peleando por vender algo, ¿sí? Entonces, la verdad es que yo no sé cómo se mantienen en pie publicando libros, pero eso es un problema para nosotros. Contanos esa experiencia tuya. Então, isso, como eu disse, não foi algo intencional. Não foi algo que eu tivesse me preparado academicamente, profissionalmente, ou que eu tivesse planejado para minha carreira. Não era nada disso. Foi o meu trabalho, tanto na internet quanto em termos de publicações, foi um transbordamento da minha família, da minha vida com as minhas crianças, com o meu marido, né? E a primeira publicação que nós fizemos foi por financiamento coletivo, de um livro que nós ganhamos os direitos, que é o Homeschooling Católico, da Mary Kay Clark. Ela nos presenteou com esse título, e nós começamos a fazer a campanha para a publicação e conseguimos arrecadar todo o valor, tanto para tradução, revisão, diagramação, enfim, publicamos, foi um sucesso, é um livro esgotado, que até hoje pedem novas edições. Nós tivemos umas 3 edições, se eu não me engano. E o que eu percebi é que, dividindo um pouco da minha história com as pessoas nas redes sociais, muitas mulheres e também alguns homens se identificaram em função das lacunas da nossa geração, que nós sentimos na nossa própria formação, Claro. né? E eles acompanhando, então, os frutos na minha família, eles começaram a perceber que, bom, então eu não preciso me conformar com o estado das coisas. Eu posso fazer escolhas diferentes para os meus filhos, eu posso
investir de uma forma diferente na formação deles. Então, meu trabalho durante muito tempo foi mostrar que isso é possível e que vale a pena e que as diferenças são notórias na inteligência das crianças, na qualidade dos relacionamentos entre elas, nos seus horizontes. Elas têm horizontes muito mais amplos e com referências muito mais variadas do que a maioria das crianças que não têm acesso à boa literatura, né? E isso vai repercutir diretamente no adulto que essas crianças virão a se tornar depois, né? Então, esses anos de trabalho editorial foram eivados de ensino, mostrando para as pessoas que esse trabalho é absolutamente necessário, é imprescindível. Porque se nós não temos outras referências, além daquelas que nos foram dadas pela nossa família, além daquelas que o nosso entorno nos oferece, nós nos tornamos só mais um na multidão. Nós não temos outras ideias, nós não temos outras estratégias, outras reações, outras ideias. Nós somos somente mais do mesmo. Mas nós somos únicos e nós não somos mais do mesmo. Nós precisamos nos apropriar desse tesouro que é a cultura. Isso está à nossa disposição. E, no entanto, cada vez mais o nosso modo de vida priva as pessoas de descobrirem esse tesouro. E então, meu esforço desse tempo todo foi mostrar, olha, está aqui, né? Isso faz diferença, isso é bom, conheçam, vale a pena, né? Um dos motivos para o nosso encerramento foi justamente, ontem eu contava para alguns amigos, a precificação inadequada, né? Porque eu queria que as famílias tivessem acesso aos livros, né? Mesmo que elas não, especialmente aquelas que não podiam pagar caro, né? Foi um desejo do meu coração isso. Então chegou um momento que não. Eso terminó siendo que claro, estabas vendiendo a un precio menor que tu costo de producción. E durante 6 anos nós conseguimos, né? Muitas vezes tirando recursos da família para continuar o trabalho, né? Graças a Deus nós conseguimos atingir mais de 5.000 famílias em todo o Brasil, né? E algumas do exterior também, que mandavam para as casas dos parentes e depois levavam. Então nós tivemos assinantes no Japão, na Inglaterra, na Alemanha, em Portugal, em vários outros lugares, né? Fora os vizinhos aqui, né? Da América do Sul. Mas chegou um momento assim que não deu, claro, outros problemas também, mas esse sobretudo, né? Porque eu queria que esses livros, muitas vezes inéditos, como esse daqui, né? Os Cavaleiros do Escudo de Prata, esse livro não existia em português. E esse livro é maravilhoso. E ele faz parte daquela coletânea dos livros, o livro das virtudes para crianças, né? E foi ali que eu descobri esse autor e fui atrás dele. Não, esse autor é maravilhoso, ele precisa ser traduzido, né? Então existe todo um custo por detrás que é muito mais do que o produto em si, né? Então o bom tradutor, o bom revisor, o bom diagramador, o bom ilustrador, né? A boa gráfica com um preço acessível, a logística que no Brasil é dificílima porque é um país imenso e só os Correios cobrem a malha completa do Brasil. Então nós temos outras transportadoras que fazem trechos, mas não fazem tudo. Então, né, a gente depende de um serviço estatal que é ineficiente e muito caro, né? Então, enfim, problemas. Ineficiente, ustedes llaman ineficiente. De nuevo, la misma cosa. Cuando en Paraguay, cuando me dicen el correo brasileño es ineficiente, ustedes no saben al límite al que se puede llegar. no saben el fondo que se puede tocar. Aquí nosotros sí tenemos una cosa más ineficiente todavía. Sí, meu Deus. O sea, puede ser peor, ¿no? Siempre pode. Puede ser peor. Y no digo con eso que no haya que mejorar, pero además hay mucho comercio en Brasil de este tipo de cosas, envíos a todo el Brasil. Claro, los correos deberían funcionar mucho mejor, ¿no? Sí. Mucho mejor. Sí. Bien. Entonces,
con todo esto que me estás contando, ¿sí? Podríamos pasar finalmente. Esto muestra que realmente tenés experiencia en este tema, ¿no? Y también muestra que el hecho de que uno tenga lagunas, que tenga huecos, vacíos en su formación, Sim. no implica que uno no pueda no solo completar en sí mismo, sino también enseñar a otros Sí. a aprovechar estas fuentes de cultura que existen en los libros. Y ¿cómo a vos te parece cómo pensás que influye o de qué manera influye las historias, los cuentos, las historias infantiles, las infanto-juveniles en la formación de la personalidad? ¿Cómo te parece que influye eso? ¿Cómo se da ese influjo de las historias en la vida de las personas? Recién dijiste algo muy interesante sobre que si uno no lee, no lee historias. Aquí en Paraguay suele haber una expresión que la que suelo combatir con cierta frecuencia, es que hay que leer, simplemente hay que leer. ¿Mm? Y yo digo que no es que simplemente hay que leer, porque no hay peor hábito que el hábito de la lectura, ¿no? Entonces, el que lee sin criterio termina perdiendo su tiempo, pierde su tiempo, Sí. porque lee cualquier cosa y para un maestro mío me decía, mira, en la vida no hay tiempo, Jorge, me decía, no hay tiempo. Así que hay tiempo solo para los muy buenos libros y para los pésimos, ¿no? Entonces, si es mediocre, no pierdas tu tiempo porque no vas a tener tiempo de leer todo. Así que hay tiempo para los buenos y para los pésimos. Los pésimos hay que saber qué dicen porque van a influir en los demás, y los buenos porque, bueno, allí está precisamente el conocimiento, el ser está allí, ¿no? Sim. Entonces, no pierdas tu tiempo con los demás. Y entonces suelo combatir mucho esta idea de leer lo que sea, ¿no? Porque de hecho leemos lo que sea. En Facebook, que se usa todavía mucho aquí, en Instagram leemos cualquier cosa. La gente lee, Sim. ¿sí? Pero leer historias es otra cosa. Sim. Es otra cosa. ¿Cómo influye esto? ¿Cómo se da ese influjo de los cuentos, de las historias en la vida de la persona? De muitas formas. Mas eu acredito que eu falo, obviamente, da minha experiência, Claro. né, pessoal, e não como uma pessoa estudiosa, acadêmica da área, né? Mas como alguém que meteu a mão na massa e que mete a mão na massa ainda hoje, né? No, los académicos no necesariamente saben. Ellos escriben. No significa que sepan, ¿eh? Para ser académico tenés que escribir más que saber. Sim, sim. Mas eu acredito que as histórias, as boas histórias, tanto para crianças quanto para adolescentes, jovens e adultos, elas nos traduzem a nós mesmos. Elas nos oferecem a linguagem necessária para que nós consigamos nos compreender de uma maneira melhor. Né? Então, por exemplo, o senhor estava falando dos péssimos livros, né? E nós temos um grande livro que fala sobre a influência dos péssimos livros, que é Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Muitas pessoas focam no fato de que a Emma Bovary era uma adúltera que colocou o seu casamento a perder e não dava atenção à sua filha, era uma péssima mãe, era uma mulher fútil. Mas as pessoas esquecem que a Emma adorava ler as revistas da época, onde ela via mulheres ricas com homens maravilhosos, com passeios, uma vida da capital. Ela era uma mulher interiorana, ela queria ser uma mulher da capital, ela queria ser uma mulher rica, ela queria viver aqueles grandes romances que ela via naquelas revistas, naqueles livretos românticos de baixa qualidade, de qualidade duvidosa, aos quais ela se dedicava. Né? Então, no fundo, Madame Bovary é uma denúncia, né, dos perigos da literatura romântica de baixa qualidade.
né? E como aquilo pode destruir a vida de uma mulher porque ela acredita que ela é uma pessoa maravilhosa, que ela tem direito de desfrutar de aventuras e dar vazão aos seus sentimentos e sei lá mais o quê. Né? Mas como é que as pessoas vão perceber que elas têm isso dentro delas se não sendo confrontadas por uma boa história? Então, eu li com muitas mulheres Madame Bovary e elas ficaram chocadas, porque elas, mulheres fiéis, mulheres casadas, mulheres dedicadas ao seu esposo, aos seus filhos, elas conseguiam perceber movimentos interiores semelhantes ao da Emma dentro delas. Elas conseguiam perceber aquelas mesmas vozes que falavam dentro da Emma, dentro delas. Então, foi profundamente curativo. Foi terapêutico, foi restaurador. Nossa, eu tenho isso em mim. Eu tenho essa faceta romântica no seu pior aspecto. E eu preciso me livrar disso, né? Então, os bons livros, eles nos trazem, nos devolvem, de certa forma, a nós mesmos. Essa é a minha perspectiva, né? Então... Eso es muy interesante, porque del mismo modo también hay muchos movimientos en nosotros que son producidos por lo que nosotros recibimos en la televisión, o sea, no solamente es una cuestión de libros, sí, también es una toda cuestión... cultura. Toda la cultura es. Entonces, y nosotros o seguimos recibiendo acríticamente todo lo que nos pasan, o lo que hacemos es empezar a elegir, adquirimos un criterio, ¿sí? Y empezamos a elegir lo que va a formar nuestro imaginario. No sé si usas esa expresión, ¿no? Nuestro modo de ser, ¿no? Nuestro modo de ser, ¿no? Nuestras imágenes morales que van a dar la medida de nuestra conducta, ¿sí? Entonces, de hecho, tengo que ponerme a elegir, ¿no? Tengo que ponerme a elegir eso que voy a recibir, porque yo voy a ponerme a imitar lo que he recibido. Sim, exatamente, exatamente. E critério excelente que o próprio Senhor nos oferece é, bom, se você não sabe como julgar, escolha aquilo que é mais antigo. Aquilo que sobreviveu às gerações, que continua ainda hoje sendo útil, edificante, continua mexendo com as pessoas, e não aquilo que foi publicado semana passada, porque você não sabe o que vai encontrar. Essa é a verdade. E ele escreveu isso na década de 80? Então, hoje pior ainda, né? A ver, onde diz isso? Na muerte ou na restauração? Ah, não lembro. Não lembro, padre. Eu li os dois e a minha memória foi toda na restauração. Aunque la lista aparece... La lista de los libros aparece en la muerte de la cultura. Pero este criterio, él, si mal no recuerdo, él lo coloca en la restauración. En la restauración. Si no sabes qué elegir, elegí lo más antiguo. Eso. Lo que ha sobrevivido al juicio del tiempo. ¿No? Exatamente. Al juicio del tiempo. Yo solía decir eso, pero pensaba, con el tiempo, pasé a pensar, a desconfiar de que esa idea mía es por ser reaccionario, porque yo tengo una personalidad medio reaccionaria, de tanto haber peleado en la muralla tantos años. Sí. Entonces, cualquiera que aparece me dice, a ver, mostrar tus credenciales o te corto la cabeza ahora mismo, ¿no? Si no me muestras las credenciales de ortodoxia, decapitado. Sí. Entonces, y también eso comencé a pensar de mis propias ideas, ¿no? A cuidar eso para no ser tan reaccionario, pero con el tiempo fui pudiendo separar. Y una de esas ideas reaccionarias, pero ciertas, ¿no? Es esta si uno no sabe qué leer, yo suelo decirle a la gente en la parroquia, si no sabes qué leer, no leas de autores modernos. Y eso va contra mí, porque también yo escribo libros, entonces... A mí también. Sí. No, padre, compré tu libro. Pues qué pena, ¿no? Qué pena por vos. Sí. Pero no sé, uno podría leer a tantos buenos autores, santos autores inclusive, ¿no? Sí. Que no es que sea por ser santos inmediatamente son infalibles, pero son mucho mejores que nosotros, ¿no? Sim. São muito melhores que nós outros. Ontem eu disse para uns amigos, quando as pessoas me dizem que me seguem nas redes sociais, eu digo que eu não sei se eu fico feliz ou triste pela pessoa, né?
Mais ou menos isso. Sí, yo digo lo mismo. Qué pena, mira que hay gente mejor, ¿eh? Hay gente mucho Mas mejor. o afastamento temporal, mesmo que num primeiro momento ele pareça assim um recurso artificial, porque nós não vivemos mais naquela época, ele vai nos refinando, ele vai nos educando. Ele vai nos oferecendo justamente essas bases culturais que nós não tivemos. E isso nos possibilita, depois de uma boa caminhada, pegar um livro contemporâneo, ler e dizer isso presta ou isso não presta. Claro. Né? Mas não é assim. É preciso é preciso se sujeitar, né? Se sujeitar a esse passado, a essa história e aprender com os antigos antes de querer avaliar os contemporâneos, os novos, né? Então, isso vale não só para a literatura, mas particularmente eu acredito vale também para a filosofia. Né? Não começar a estudar filosofia por Wittgenstein ou por Heidegger, não. Vá ler, comece lá atrás, lá com os pré-socráticos, ou com Platão, que é bem mais fácil, com Aristóteles, depois a gente conversa sobre Wittgenstein, Heidegger, Michel Foucault, sei lá o quê. Claro, claro. Né? Sí, pasa exactamente lo mismo. Realmente, si uno va para... El riesgo es que si te vas muy para atrás ya no querés volver. Então, também tem isso. Sí. Uno va para atrás y después dice, bueno, ¿y por qué no lees a los modernos? No. No. Sim, mas aí entram os péssimos, né? Eu preciso saber o que está acontecendo hoje. Exactamente. Né? Hay que leer los muy buenos y los peores. ¿No? Los muy Mas isso não é para os neófitos. Não é para os los neófitos. É. No. Los neófitos necesitan leer los buenos. Los neófitos no tienen criterio para distinguir la verdad del error, la falacia, toda esa cantilena. Ellos tienen que ser como Odiseo, tienen que atarse al mástil. Sí. Tienen que atarse al mástil para no ser llevados por el canto de las sirenas. Contanos sobre esta experiencia del Club de Penélope. ¿En qué consistió eso? Então, A Casa de Penélope. A Casa de Penélope, sim. Porque, primeiro, eu amo a Odisseia, né? Amo essa história. Falando da Odisseia, não? E foi um trabalho que eu realizei durante 3 anos, destinado especificamente a mulheres, onde nós líamos, num primeiro ano, obras que nos ajudassem a compreender melhor o papel da esposa, né? No segundo ano, o papel da mãe. E na terceira edição, anos depois, porque sempre tem um bebê nascendo, uma gravidez difícil, então eu tive que parar durante algum tempo, fazer outras coisas. E, por último, a questão do sacrifício, né? Nós compreendermos o aspecto redentor do sacrifício, né? Através de diferentes obras. Então, nesses anos aí, muitas mulheres passaram, mas foi um trabalho riquíssimo, riquíssimo. Nós não lemos muito, eram apenas 6 obras, porque são mulheres, assim como eu, muito ocupadas, com muitas demandas, mas nós lemos profundamente, pausando e conversando sobre cada parte. Então nós lemos livros longos, como por exemplo Grandes Esperanças, do Dickens, que é um calhamaço, mas nós também lemos livros curtíssimos, como Alceste, de Eurípides, que é uma peça rapidíssima, né? A Medeia também, que é curtinho. Lemos coisas contemporâneas muito boas, como Conselhos a uma Recém-Casada, da Alice von Hildebrand. Lemos O Claro Escuro, aquela coletânea de ensaios do Gustavo Corsão, que também é excelente. Mas, fundamentalmente, obras antigas, né? Obras de séculos atrás, né? E foi incrível, foi muito bom realmente. Agora, encerrei também esse ciclo de leituras focadas para mulheres e agora voltei aos livros infanto-juvenis, não mais como uma editora, uma curadora, mas como uma leitora e uma professora, né, com uma nova iniciativa que vai começar agora em setembro, que é o Leia Comigo. Então nós vamos ler livros infanto-juvenis muito bons,
né, para adultos, homens, mulheres, jovens, que percebem em si essa lacuna, mas também não se sentem ainda em condições de ler coisas muito avançadas, se sentem intimidados, né? Então a gente fala em Shakespeare, a pessoa fica assustada, mas ela não sabe que é muito acessível, embora haja muitas camadas de compreensão, né? Quem pega, por exemplo, A Megera Domada, para ler, como nós lemos na Casa de Penélope, vai rir muito, vai se divertir muito e vai ficar surpreso com a genialidade das construções de situações do Shakespeare, ou A Comédia dos Erros, por exemplo, que é genial, uma das minhas favoritas. Mas muitas pessoas não aderem por se sentirem intimidadas, né? Porque, não, mas como assim eu ler Shakespeare? Eu nunca li nada, ou o que eu li era só bobagem, eu não vou conseguir entender, eu vou desperdiçar meu tempo, meu dinheiro. Então, agora eu pretendo voltar aos infantos juvenis, que são leituras mais leves, mas não são leituras bobas, não são leituras vazias, são leituras ricas. Nós vamos começar com Momo e o Senhor do Tempo, não sei se o senhor conhece. Não? Do Michael Ende, o mesmo autor da História Sem Fim, que ficou famoso por causa do filme, né, na década de 80, mas que o autor odiou o filme, ele processou. Sim? Sim, ele odiou, porque eles, segundo ele, mataram a moral da história, né? Então ele se tornou famoso por uma coisa que ele detestou, né? Mira vos. Mas o Momo e o Senhor do Tempo é incrível, é muito, muito bom. Es que la película, el cine puede ser muy interesante, pero yo no sé cómo van a hacer el Silmarillion ahora. La verdad es que no tengo idea. Yo digo, rezo, por favor. Si no va a salir bien, que caiga un rayo sobre el estudio. Espero que no. Sí. Porque si así como hicieron la serie pésima esa que no hicieron antes, la película, bueno, es lo que se podía, ¿no? Sí. La verdad que es lo mejor que se podía. Sí. Pero el Silmarillion me parece que... Yo creo que es imposible hacerlo. Y hay que dejarlo allí en el libro, ¿no? No hay que pasarlo al cine. Porque el cine, aunque sea muy cautivante, es limitado. Es limitado. Porque precisamente tiene que concretizar algo que es espiritual. Sí. ¿Sí? Y eso es siempre una limitación. Se limita la cosa, se reduce. Es una reducción. Lo material es siempre menos rico que lo espiritual, ¿no? Sí. Y precisamente la lengua es, el texto, la palabra, es lo más espiritual que tenemos. Solo que en el cine está reducido eso por la imagen. Sí. Esto es muy filosófico, ¿no? Pero bueno, ¿no? Nuestro público está acostumbrado a este tipo de divague. Sí, de deriva. Sí. Sí. Mira vos, no pensaba. Yo a veces desconfío mucho de los modernos. Necesito a alguien como vos que me diga, no, ¿podés leer eso para que lo saque de la cárcel? Lo saque del purgatorio, ¿no? Sí. Digas, ok, este livro entonces. Esse livro pode tirar, esse é bom. Foi uma indicação, eu não conhecia justamente porque é um livro de 73, né? Mas uma mãe muito zelosa, minha amiga, recomendou. Ela disse, não, eu li com os meus filhos, homeschoolers também, pode ler porque é muito bom. Okay. E eu não obedeci, eu não li. Eu peguei e dei pra Chloe, quer ler? Pode ler. E ela disse, mãe, é incrível, é muito bom. Okay. Eu disse, tá bom. O Benjamin leu, mãe, é incrível, é muito bom. Eu, tá bom. Aí o Nathaniel, mãe, é muito bom, tu precisa ler. Mas ele, assim, sabe, começou a importunar. Mãe, tu tem que ler, mãe, tu tem que ler, mãe, tu tem que ler, mãe, tu tem que ler. Ok, eu vou ler. Uau, por que eu não li isso antes? É muito legal. É muito legal, é muito bom. É muito bom, muito rico. Então vai ser o primeiro desse novo trabalho. E espero conseguir preencher um pouco dessa lacuna de tantas pessoas, né? Por não terem recebido justamente essa educação que a gente tenta praticar hoje com os nossos filhos, né? Essa leitura atenta, cuidadosa, zelosa e divertida, instrutiva,
em casa, né? Tengo una cuestión, ¿sí? A ver si podés responder. No es un examen, Camila, ¿eh? No es un examen. Pero es un tema que se puede objetar contra la idea de leer cuentos y de leer libros. Sobre todo pienso yo en un cristianismo latinoamericano, no el brasileño, porque el cristianismo latinoamericano tiene sus propias características. Hay también mucho de teología de la liberación, hay mucho de... Aunque este no es un programa dedicado a gente de la iglesia, sino dedicado a gente que está tratando de reformar su vida intelectual, su cultura. Y todos nuestros programas y nuestros estudios y nuestros esfuerzos son dedicados a esas personas. Pero, como la mayoría es católica, ¿sí? Entonces, cuando se les dice que es importante que lean cuentos o lean libros, lo primero que piensan es en libros espirituales. Y vos les decís, no son libros espirituales. No son libros espirituales, son libros que no son espirituales. Y entonces, claro, se sorprende porque pensaba él que debería haber leído solamente libros espirituales. Bueno, de hecho, pasó un poco conmigo también. Fue mi propia experiencia. Yo, imagínate, formación técnica en un colegio que, sobre todo en el bachillerato, bueno, formación técnica, ¿sí? Poca lectura, poca literatura, sí. Más formación técnica. Después me convierto a los 15 años. Me convierto, digo yo, porque empecé a irme a la iglesia por mi propia cuenta, ¿no? Sí. Sin que mi madre tuviera que amenazarme de muerte. Y entonces, claro, ahí lectura religiosa, espiritual. Lectura espiritual. Leía los clásicos, ¿sí? Siempre desprecié lo moderno, porque me parecía que tenía que, aunque no tenía esa expresión de senior, de John Senior, sí pensaba que necesitaban ser probados por el juicio del tiempo. Sí. Y de hecho, desde los 15 años comencé a leer La Imitación de Cristo, por ejemplo. Que tiene sus cosas, pero es mucho mejor que lo que se escribe hoy en día, ¿no? Y cuando entré al seminario y al toparme en el seminario a los 22 o 21 años con maestros que entendían de literatura y de humanidades, recién allí comencé con los 1000 buenos libros, digamos. Muy de a poco, más intensamente al final del seminario. La Ilíada leí en el segundo o tercer año de sacerdote. Antes no había leído la Ilíada. Entonces, uno podría preguntarse si es bien afinado. ¿Por qué va a ser tan importante esto si parece ser que por lo menos en los primeros siglos de la cristiandad no existían ni libros, porque la imprenta se inventó en el siglo XVI o XV, y ni existían libros, y no parece que estas historias, estos cuentos, fuesen importantes en la formación de las personas? ¿Cómo le responderíamos a ellos? Primeiro que isso é falso. Não é assim. Nós vemos, por exemplo, na Sagrada Escritura, São Paulo, né, diante do altar ao Deus desconhecido, né, como ele consegue dialogar com aquelas pessoas se ele não conhecesse os mitos. Ok. Né? Que não eram mitos naquela época, não eram entendidos como hoje nós entendemos, que são histórias, né? Mas as pessoas realmente praticavam aquela religião, né? E aquelas histórias eram transmitidas oralmente, né? Então elas não estavam materializadas em livros, mas elas faziam parte, sim, do repertório cultural daquele povo, né? E então durante muito tempo a transmissão oral cumpria esse papel formativo, né? Claro. As pessoas memorizavam porque as histórias eram rimadas e então elas contavam umas para as outras e apresentavam nos teatros, nas arenas, né? E assim aquelas histórias iam se imortalizando, iam se
entranhando na cultura e sendo transmitidas às próximas gerações, né? Então, por que São Paulo conseguia ser grego com os gregos? Porque ele conhecia aquelas histórias, né? E então ele conseguiu estabelecer essa ponte, esse diálogo com aquelas pessoas de uma cultura estranha à sua, né? Então, não é bem assim. A gente tem uma visão bastante limitada, né, desse horizonte mais antigo, né? Mas hoje, por que hoje isso faz sentido com tantas facilidades, com tantas mídias? Na minha compreensão, modestamente falando, o nosso estilo de vida, ele é muito mais complexo, ele é muito mais exigente, ele é muito mais confuso do que a vida de um artesão em 1600, 1700 no interior da Inglaterra. As coisas naquela época eram muito mais claras, muito mais homogêneas, muito mais compreensíveis. E hoje nós não temos mais essa clareza. Hoje as pessoas se questionam se elas realmente têm o sexo com o qual elas nasceram. Então elas estão questionando a própria biologia. Elas estão questionando um fato. Elas não estão questionando opiniões ou concepções, elas estão questionando fatos patentes que têm diante dos seus próprios olhos. Então, se eu não me aproprio dessa herança, mas, novamente, me valho somente do que a minha cultura oferece, eu vou ser mais uma das pessoas confusas que não vai conseguir compreender nada e não vai, consequentemente, ser tão feliz, né? Porque quanto menos uma experiência que qualquer um de nós já teve, né? De não compreender uma coisa e aquilo nos tornar mais inquietos, insatisfeitos, irritados. Quando nós desconhecemos o funcionamento de algo, quando nós não sabemos como algo funciona muito bem, né? Isso nos irrita. Agora, imagina com relação à própria vida, à própria alma, o próprio modo de ser, os próprios relacionamentos, quando nós não temos essas traduções, essa linguagem para pensar sobre esses assuntos e esses critérios com uma maior clareza, o resultado é infelicidade. Por mais que contemporaneamente se relativize verdade, se relativize moral e se diga que tudo vale a pena e que tudo é legal e se alguma coisa te faz feliz, então ela é boa, assinado Satanás, né? Não é, na prática não é assim. E se nós pegarmos, por exemplo, os jovens que sofrem desse tipo de problema, nós vamos ver altos índices de depressão, altos índices de suicídio, de relacionamentos disfuncionais, de incapacidades assim psicológicas, enfim. Então, o que a realidade nos mostra, né? Que nós precisamos, para compreender o nosso tempo, nos apropriar das ferramentas que o tornam mais compreensível, inteligível, para a minha própria felicidade, para o meu próprio bem-estar. Então, por exemplo, voltando a Madame Bovary, eu amo esse livro. Eu odiei quando eu li pela primeira vez com 17 anos. Eu fiquei feliz que aquela mulher morreu no final. Mas lendo mais velha, já mais madura, né, eu entendi o drama, né? A mulher, por exemplo, que ela não consegue perceber em si que esses devaneios românticos aos quais ela se entrega podem ter um custo altíssimo para o seu relacionamento, para o seu casamento, para os seus filhos, para a sua própria vida. Se ela não se dá conta disso, ela está sujeita a isso. Uhum. E isso vai torná-la infeliz. Claro. Agora, quando ela lê um livro que mostra uma vida, ainda que fictícia, que viveu este mesmo drama e teve um desfecho X verossímil, plausível, né? Aquilo impacta. E aquilo me mostra, opa, então não posso ir por aí. Então eu não posso continuar alimentando esses devaneios como Emma Bovary fazia, por exemplo, né? Então, eu diria que respondendo então de uma maneira resumida a sua pergunta, né?
como a nossa vida é muito mais complexa e nós somos o resultado, né, de séculos, de milênios de história, de cultura, de tradição, de diálogos, de disputas, de conquistas, de guerras. Nós precisamos, na medida do possível, nos apropriar desse legado para conseguirmos ao menos estar à altura daquilo a que Deus nos chama nos nossos dias. Senão nós vamos ficar aquém. Porque o nosso tempo, o nível baixou muito, né, padre? Então, é uma época de confusão e de infelicidade. Ficar aquém, não sei se em castelhano há uma expressão que traduzca diretamente aquém, porque vocês em português têm aquém e além. Sim, sim. Então, aquém é mais para cá, sim? E além é mais para allá, não? Ou mais para baixo. Sim, mais para baixo. Né? Aquém no sentido de inferior. Nós não vamos responder à altura, né? Sim. Da vocação a que Deus nos chama. Simplesmente assim. Então, eu também cometi esse mesmo erro, né? Logo que me converti, não, tem que ser leitura espiritual. Não pode. Deus o livre, é uma Bovary, uma devassa, uma infiel, né? Assim, te convertiste porque não eras católica antes. Não, primeiro eu fui protestante, depois eu me tornei católica, né? E tive também essa fase, né? Só que isso nos empobrece demasiadamente, porque antes de nós sermos cristãos, nós somos humanos, nós somos barro, e nós precisamos compreender os dramas desse barro, na sua profundidade, né? Então, o Senhor como sacerdote, mais do que ninguém, percebe a necessidade, assim, de não se escandalizar, de estar aberto ao quão baixo e quão alto o ser humano pode ir, né? E graças a Deus nós não precisamos viver isso. Nós podemos ter acesso a essas realidades de uma forma mediada pelos livros, né? Claro. E isso nos enriquece. Então, quem teria tempo suficiente para experimentar tudo o que precisaria, para compreender tudo o que precisa compreender? Ninguém. É impossível. Teríamos que ser vampiros. Viver várias vidas. Várias vidas. Mas a literatura nos possibilita isso. Eu não precisei viver um adultério para compreender os malefícios profundos de uma vida adúltera. Eu não precisei. Eu pude acompanhar de perto essa personagem e isso bastou. Bastou para mim, né? E assim, muitas outras situações. No Grandes Esperanças nós temos a Miss, não lembro o nome dela, mas é aquela senhora que foi abandonada no altar e ela para o tempo, ela congela o tempo, ela impede que os empregados tirem qualquer coisa do lugar durante o resto da vida dela, porque a vida dela parou naquele momento, então ela é a personificação da falta de perdão. Ela não consegue ir adiante. Então ela tem uma menininha a quem ela ensina Grandes Esperanças. Grandes Esperanças. Do Dickens. Ela ensina toda a astúcia e toda a maldade feminina para que aquela menininha se vingue destruindo os corações dos rapazes. Porque ela foi destruída e ela não conseguiu perdoar. Então ela não só destrói a si mesma pela falta de perdão, vivendo uma vida miserável e ressentida, mas ela também destrói a vida daquela jovenzinha e daquele rapaz, o Pip, que se apaixona por ela, que era um bom amigo, enfim, não vou contar toda a história, né? Mas são exemplos assim que nos sacodem. Meu Deus, eu não posso fazer isso. E o modo como Dickens materializa de uma maneira fantástica e irreal, né? A coisa assim do bolo de casamento, passado 10 anos, aquilo estar lá. E eu pensava assim, meu Deus, e as aranhas, e os ratos, e os... Ai, que nojo! E as janelas todas fechadas, não entrava mais sol. E o relógio tinha sido parado no momento em que ela soube que ela tinha sido abandonada. Ela estava botando seu vestido de noiva para ir à igreja. E ela não tirou mais aquela roupa. Então, isso é o que acontece no nosso coração quando a gente não perdoa. O relógio para a gente também. E aquela sujeira começa a se acumular, e isso é o pecado. E se eu não me livrar disso, que vida infeliz, o sol não vai entrar mais na minha casa. Eu não vou ter luz para enxergar, eu não vou ter beleza, eu não vou ter
ordem, eu não vou ter limpeza, eu não vou ter nada. É fortíssimo, né? Então, eu preciso passar por isso para perceber o problema? Não. Eu posso ler, eu posso entender e posso dizer, meu Deus, me ajuda, me dá graça, porque eu não quero. Eu quero perdoar os meus inimigos. Eu quero perdoar quem me traiu, quem me abandonou. De todo o meu coração, eu não posso estragar as outras gerações por causa de algo que me aconteceu. E que foi ruim, foi injusto, sim. Foi, de fato, mas e daí? Não é opcional. Em alguns casos perdoa, em outros não. Não. Tem que perdoar, então vamos perdoar, né? Enfim. Buenísimo. Buenísimo, no. Pues, espectacular. Para un muchacho terminado el colegio, inicio de universidad, se dio cuenta de que es, pobrecito, no quiere ser un burro toda la vida y quiere salvarse de la mediocridad. ¿Cuáles son los títulos que tiene que leer? Hacer uma lista rápida. Tomara que eu me lembre, eu sou péssima de lembrar assim, de improviso, mas um livro contemporâneo bom que nós podemos tirar do purgatório é Arrume Sua Cama. Isso é de... Eu não lembro o nome do autor, me perdoem, mas é uma palestra de um fuzileiro naval, veterano de guerra, né, onde ele relata um pouco das suas experiências de campo de batalha, né? E apesar do título bobo, meio com cara de autoajuda, é muito edificante e realmente mostra para os rapazes assim que eles precisam estar à altura, eles precisam corresponder, eles precisam aspirar à nobreza, né? De uma maneira muito concreta nas experiências daquele militar, né? Que hoje já é um senhor, enfim. E, então, primeiro, arrume sua cama. Em segundo lugar, Robinson Crusoe. Né? Acredito que Robinson Crusoe é uma leitura edificante não só para rapazes, mas também para mulheres. A experiência assim, de começar uma civilização do zero, né? Abandonado, sozinho, numa ilha, como um náufrago, e ter que aprender tudo. É uma leitura que nos mostra o quão dependentes nós nos tornamos das facilidades. O Robinson, ele precisa... Imagina, uma ilha deserta, uma ilha tropical. Ele não tem casa, ele não tem forno, ele não tem prato. Claro, ele consegue resgatar algumas coisas do navio, né? Mas ele precisa improvisar muita coisa, né? Então, assim, quanto nós conseguiríamos nos virar numa situação semelhante, é um exercício bom, né? Para que nós pensemos, nossa, o quanto eu preciso... que seria bom que eu aprendesse, assim, pelo menos um pouco, para não me tornar tão absolutamente refém desse estilo de vida onde as coisas aparecem por mágica, né? Porque a contemporaneidade, ela cria essa ilusão da mágica. Não, mas eu apertei um botão, acendeu, aconteceu. Mas o que está por detrás disso tudo? E o Robinson, embora seja um livro muito antigo, ele nos ajuda a construir um pouco desse imaginário assim, o que é preciso para que aquilo funcione, para que aquilo aconteça, para que aquilo exista. Quantas vezes ele precisou tentar fazer uma vasilha de barro até que ele conseguisse ter um prato que não quebrava, que não estourava. Que realmente ele podia botar a sopa de tartaruga ali, que não ia se desmanchar, ou não ia misturar, não ia ficar sujo, né? Então, Robinson Crusoe, mas também mitologia grega. Mitologia grega foi o que me consolidou como leitora quando eu tinha 9 anos, né? Ontem eu relatei para algumas amigas como foi esse processo. Eu não era eu era uma criança criada com televisão, né? A televisão era o meu entretenimento. E naquele ano eu e minha mãe nós vivemos muitos reveses financeiros, nós tivemos que vender até a televisão. Eu tinha um radinho a pilha e nós não tínhamos dinheiro para as pilhas. Então eu não tinha com o que brincar de noite, né? E um tio muito querido me levou para passear numa livraria, me deixou escolher alguns livros. E foi a primeira vez que eu tive livros meus.
né? E isso me levou à biblioteca da escola e a descobrir, então, uma coleção de adaptações dos mitos gregos em versão infanto-juvenil. E eu devorei aquela coleção. Eu disse, nossa, isso existe? Claro que eu não disse isso, mas, né? Traduzindo hoje seria isso. E então, ter esse... Ainda que não se entenda muito profundamente a simbologia, a psicologia por detrás de tudo aquilo, o simples fato de ler aquelas histórias é um horizonte imenso que se abre, né? E um repertório necessário. Como eu disse anteriormente, São Paulo dialogou com as pessoas que acreditavam nessas coisas, né? Então isso também tá no nosso cânon, tá ali na Sagrada Escritura. Do que ele está falando? Quem são esses deuses, né? Que tipo de idolatria é essa? Quem são essas divindades? Então, esse conhecimento acerca da mitologia, por muitas razões, na minha opinião, é muito salutar, né? E obviamente, Sagrada Escritura, né? Isso é básico, mas assim, deixando a Sagrada Escritura de lado, não por achá-la irrelevante, pelo contrário, nós estamos falando de outra coisa, né? De literatura. Então, arrume sua cama, Robinson Crusoe y o que for posible de mitología griega, ¿no? Perfecto. Bueno, con eso hay mucho, ¿eh? Hay muchas obras de adaptaciones, porque como la mitología griega está como esparcida en varias obras, Sí. y para un lector novato abrir la Ilíada es tirarse del puente, ¿no? Es muy difícil. Nossa. Yo tuve que parir la Ilíada, ¿no? Parí la Ilíada, parí. Y casi abandoné a la mitad más o menos cuando empezó allí el catálogo de las naves. Digo yo que este tipo no tuvo un editor que le ayudara. Sí. Pero sí. claro que a Homero no le importa lo que pienso yo. Entonces... O la descripción del escudo de Aquiles fue terrible, ¿no? Oh, é mais ou menos como ler as genealogias nessa. Sí, no, la genealogía uno se saltaba. Acredito, não Hasta acredito. que lo entiende. Bueno, precisamente hasta que lo entiende. Cuando uno entiende la historia, entonces aquello es una especie de recapitulación Sí. de todo. Ayer, en la lectura de ayer, Boaz y Ruth, claro, son citados en esa genealogía. Entonces, bueno, dice, bueno, ahora ya sé cuál es la historia, ¿no? Sí. Sí, a veces como no presta atención, entonces termina perdiendo esa historia. Pero es un recuerdo, mira, esto es parte de toda esta gran historia, ¿no? Sí. Es parte de esta gran historia. Pero hay buenas adaptaciones, hay buenas adaptaciones. Sim. Existe um autor muito bom chamado Menelaos Stefanides, No conozco. que adaptou os mitos, tirando assim partes um pouco mais comprometedoras, especialmente a vida do Hércules ali, né? Enfim, o próprio Júpiter, Zeus, enfim. E então assim para pré-adolescentes, para crianças, essa coleção, esse box do Menelaos Stefanides é excelente. Inclusive, se eu não me engano, tem a Ilíada ali adaptada, né? E o box é um pouco caro, mas às vezes a gente encontra os exemplares avulsos. Então é uma boa porta de entrada. En castellano se encuentran muchos los de Robert Graves. ¿Conoces? Não. No conoces, no. Es uno de los que en castellano, ya creo que ya está muerto, Robert Graves, y no está hecho para jovencitos, pero es muy fácil de entender. Sim. Es muy fácil de entender, entonces es el que generalmente yo recomiendo. Y bueno, podría ser algo así, ¿no? Pero de hecho, si uno buscara en internet, encontraría muchísimas versiones Sí. adaptadas en castellano. Hay muchas. En inglés hay más todavía. Hay de traducción, porque este Graves es uno que escribió en inglés y está traducido al castellano. Bien. Bueno, gracias, Camila. Eu que agradeço. Gracias, Foi gracias, prazer. gracias. Foi um prazer. Gracias. Esto va a reforzar cuando me discutan sobre estas cosas. Voy a decir, vayan a mirar la entrevista con Camila. Vayan a mirar la entrevista con Camila. Por lo menos somos dos los que pensamos así. Bueno, muchas gracias y
Mandarle un gran abrazo a Gustavo. Puedo deixar. Que cuando vea la entrevista, entonces sepa que lo tengo muy presente, ¿eh? Pero cuando Gustavo me escribe, ¿sí? Voy a dejar aquí constancia, me dice, ¿qué tal? ¿Vive ainda o meu señor? Me dice, sí. Bueno, yo respondo 2 días después, ¿sí? Y él no me responde más, ¿sí? Era só para saber si está vivo. Sí, es algo así. Entonces él ya sabe que estoy vivo y entonces... Está todo bien. Está todo bien. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta sabrosa entrevista. Y entonces espero que nos podamos encontrar en la próxima tertulia y en otras entrevistas, pero en la tertulia que tenemos cada semana con todos ustedes. Dios les bendiga mucho, entonces hasta pronto.